E aí, tudo bem? Você tá bem? Que bom, eu tô bem. Você tá bem? Eu tô bem. Se você tá bem, eu tô bem, então tá tudo bem, certo? Olha só, o que foi que eu vim fazer aqui? Eu vim te ajudar aqui, te ajudar nos estudos, te ajudar com história, certo? Nós vamos continuar estudando história, tá? Estamos separados, mas estamos juntos nesse momento delicado. Então é o seguinte, eu sei que você não esqueceu do que nós estudamos. Nós já vimos a história, o início da República, falamos sobre a República da Espada, sobre a República Oligárquica e falamos também, perdão, sobre a Era Vargas, tanto o período provisório quanto constitucional quanto o Estado Novo. Vamos dar uma pausa em História do Brasil e iremos estudar História Geral. Vamos começar por qual assunto? Analise essas imagens comigo aqui, por favor. Isso aí te lembra o quê? Professor, isso aí são os soldados que estão... Isso. Muito bem. O que mais? Vamos lá. Esse senhor aí, Dom Bigodon, ele te lembra o quê? Olha só, essa escavação aí, isso é uma trincheira. Já ouviu falar em trincheira? Esses militares aí em cavalos. Ah, professor, acho que eles estão vindo lá do Beto Carreiro. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Esse soldado aí mascarado. Por que ele está mascarado? Qual é o assunto que nós vamos tratar? De novo, soldados na trincheira. O que, é que você acha? Que a gente vai estar sobre o quê? Sobre guerras. Mas qual guerra? Falar sobre... Sobre... Será que você acertou? Exatamente. Sobre a Primeira Guerra Mundial. Que aconteceu entre 1914 e 1918. Anotou? Anota isso aí, isso é importante. Vamos lá, eu vou esperar. Isso, 1914 e 1918. Qual o contexto que gerou essa guerra? Por que houve a Primeira Guerra Mundial? É o que nós iremos estudar. Essa aula ela será dividida em 3 partes. A primeira parte será uma introdução. Quais os motivos que levaram à Primeira Guerra? A segunda parte será as fases da Primeira Guerra. E o terceiro momento será as consequências dessa guerra. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Pois vamos adiante. Eu estou bem no meio aí, deu problema? Deixa eu me passar um pouquinho para cá, só para você ter uma ideia aí. Ok, ó. Rivalidades imperialistas. Vamos ver também a luta dos sérvios pela Grande Sérvia, iremos ver a paz armada e iremos entender o que foi essa gota d'água, tá certo? Vamos lá, prosseguindo. As rivalidades imperialistas. Olha só, durante todo o século XIX, a Europa ela viu diversos países numa corrida imperialista. O que isso significa? Eram países que estavam buscando conservar ou expandir seus territórios coloniais. Países como quais, professor? Como a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha. Ok? Deu para entender? Show de bola. Então, essa corrida imperialista que aconteceu no século XIX foi um dos principais ingredientes, uma das principais razões para a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, unificada a partir de 1871, também foi palco de mudanças. Um dos políticos mais influentes do século XIX foi um senhor chamado Otto von Bismarck, esse senhor aí. E ele propôs uma política de alianças defensivas que consistia na formação de alianças para que, em caso de guerra, a Alemanha não ficasse sozinha. E essa aliança foi feita com quem, professor? Ela foi feita com a Itália e com o Império Austro-Húngaro. Não esqueça, com a Itália e com o Império Austro-Húngaro. Em 1800
1882. Essa aliança foi formada e nascia aí a Tríplice Aliança, ok? Só que em 1890, o nosso amigo Otto von Bismarck, ele foi demitido pelo Kaiser Guilherme II, que propôs uma outra política, a política de expansão à força. O que é que queria essa política? Por que ele pretendeu isso? Ele fez isso para pressionar a Grã-Bretanha a ceder fatias de seu território colonial, tanto na África quanto na Ásia. Olha só. Mas não esqueça, a Grã-Bretanha ela era uma potência comercial. Ela jamais ia querer dividir nada com ninguém. E foi justamente isso que aconteceu. Por outro lado, também havia a França, que estava engasgada com a derrota ocorrida na Guerra Franco-Prussiana nos anos de 1870 e 1871, em que ela perdeu os territórios da Alsácia-Lorena para a Alemanha. Isso provocou um sentimento de revanche, de querer uma revanche na França. E esse também foi um ingrediente para a Primeira Guerra Mundial, o revanchismo francês. Então você tem a Grã-Bretanha, perdão, você tem a Grã-Bretanha que não quer dividir nada com ninguém, e você tem a França que prepara uma revanche contra a Alemanha. Ok? Vamos lá. Olha só esse mapa. Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália formaram uma aliança, como eu havia dito. Aí agora, por último, eu falei da Grã-Bretanha e da França. Pois é, a Grã-Bretanha e a França resolveram unir as forças e, juntamente com a Rússia, o Império Russo, eles fizeram também uma aliança que ficou conhecida como Tríplice Entente. Então você vai ter na Europa, de um lado, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e do outro lado você vai ter quem? A França, a Grã-Bretanha e a Rússia formando a Tríplice Entente. Ok? Deu para entender até aí? Show de bola. Observe esse mapa aí e veja, analise aí bem direitinho o que é que ele está querendo mostrar. Você tem aí a Alemanha, o Império Austro-Húngaro de verde. Por que a Itália está listada? Porque em 1915 a Itália vai mudar de lado e vai lutar a favor da Tríplice Entente contra a Alemanha. Tá vendo aí? Pois é. Prosseguindo. Esse mapa aí, ele mostra os países, tá? Para você entender os países da Europa antes da guerra. Olha só, você está vendo aí, por exemplo, deixa eu mostrar aqui onde fica a Sérvia. Você está vendo a Sérvia aqui. Peraí, pegou não. A Sérvia, você está vendo aqui a Sérvia? Pois é. A Sérvia, ela tinha a pretensão de ser a Grande Sérvia. O que isso significa? O que isso significa? Que ela queria libertar os territórios onde haviam eslavos, certo? Território onde haviam eslavos. Mas tinha um porém. Muitos eslavos estavam justamente estavam no Império Austro-Húngaro, vai dar certo. Estavam no Império Austro-Húngaro, que você está vendo aqui, e estavam também no território do Império Turco. Então, estavam no Império Austro-Húngaro e estavam no Império Turco. Então, olha o tamanhozinho da Sérvia. Ela, vendo isso, pediu ajuda a quem? A Rússia, o Império Russo, que resolveu ficar também, fazer aliança com a Sérvia. Ok? Então você tem aí o movimento da Sérvia.
E o Império Russo, no Império Russo havia um movimento que era o pan-eslavismo, que era contrário à entrada de ideias ocidentais, tá? Porque eles queriam conservar os ideais histórico-culturais dos povos eslavos. Então, eles eram contrários a essas ideias. Então tá formado aí o caldeirão. Só para terminar, mais um ingrediente para você anotar e colocar, que foi a paz armada. Os países entre 1871 e 1914, eles não entraram em conflito. Porém, eles se armaram, certo? Eles investiram em armamento bélico. E esse investimento em armamento bélico não, eles investiram na indústria bélica, investiram em armas. Em muitos países o serviço obrigatório, o serviço militar tornou-se obrigatório. Então nós tivemos o que ficou conhecido como paz armada, tá? Vamos lá, continuando. O que foi a gota d'água? Ó, você viu lá onde ficava o Império Austro-Húngaro, né? Você viu que o Império Austro-Húngaro tinha feito aliança com a Alemanha e com a Itália. E a Sérvia tinha aliança com a Rússia. A Rússia com o pan-eslavismo e a Sérvia com o sonho da Grande Sérvia. Ok. Aí o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi visitar a Sérvia. Pois é. Ele e a sua esposa Sofia foram mortos a tiros. Por quem? Daí ele, o Francisco Ferdinando. Ele foi morto a tiros por Gravilo Príncipe, um estudante que o alvejou e o matou, tá certo? O que foi que aconteceu? Imediatamente não, um mês depois, o Império Austro-Húngaro, ele culpou a Sérvia pelo atentado. E um mês depois, isso aconteceu no dia 28 de junho de 1914, um mês depois, ou seja, 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Mas não esqueça, a Sérvia tinha um aliado importante. Quem? A Rússia. E a Rússia tinha aliados importantes. Quem? A Inglaterra e a França. A Rússia declarou apoio à Sérvia. E para não ficar atrás, a Alemanha, que tinha feito aliança com o Império Austro-Húngaro, declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. Ou declarou apoio ao Império Austro-Húngaro, perdão. Veja, então você já tem o tabuleiro montado. Quando eu falo que foi gota d'água, o que aconteceu com Francisco Ferdinando, a guerra não aconteceu só por isso. Entenda, isso foi uma gota d'água. Foi a desculpa necessária para a guerra acontecer. Todos já estavam armados, esperando um motivo para que as suas ânsias e os seus desejos pudessem ser realizados. Por meio da guerra? Sim, por meio da guerra. Mas que fossem realizados. E foi isso que aconteceu. Tá? Na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos ver como a guerra se desenvolveu. Ficou claro? Ficou tranquilo? Eu falei sobre os motivos que levaram à guerra, a corrida imperialista do século XIX, o sonho da Grande Sérvia, o pan-eslavismo, o revanchismo francês, a Grã-Bretanha com sua proposta de expansão territorial e a Alemanha com a sua política de expansão à força, certo? Tudo isso, nesse grande caldeirão, levaram à Primeira Guerra Mundial. Pessoal, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau. Até mais. Show de bola. Valeu!